Olá, hoje nós vamos resolver o problema da tabuada de programação competitiva, que é um problema de nível 1, ou seja, nível realmente básico, que você precisa saber apenas das funções básicas da linguagem C++ para resolver e não envolve conhecimentos muito avançados. A tabuada é uma coisa do ensino fundamental bem básica, que é essencialmente uma tabela de multiplicação. Nela, cada uma das colunas tem um número fixo. Nesse caso, a coluna 1 tem um número 1, coluna 2 tem um número 2, coluna 3 tem um número 3 e assim por diante. E o segundo número vai variando de 1, 2, 3, 4, até 10. E daí você vai registrando a multiplicação desses números. Daí a nossa ideia é que o nosso programa receba dois naturais n e m e imprima a tabuada que tenha n linhas. Nesse caso, os valores são 3 e 4, ou seja, eu quero 3 linhas, primeira linha, segunda linha e terceira linha, e 4 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. E essa tabela tem que ter a multiplicação desses números exibidas. Daí, para a gente resolver esse problema, vamos utilizar a seguinte abordagem. Como é que nós vamos pensar? Primeira coisa, vamos imprimir as linhas uma após a outra, começando da primeira. Eu acho que é a coisa mais óbvia a se fazer. Então você tem aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e assim por diante. Eu vou registrar aqui também as colunas. Então aqui é a primeira coluna, aqui é a segunda coluna, aqui é a terceira coluna, e assim por diante, até a m-ésima coluna. E aqui é a mesma coisa até a linha n, ou a enésima linha. Daí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imprimir essa linha sequencialmente. Então vamos imprimir aqui. Daí, em cada uma das linhas, nós vamos imprimir os elementos da coluna de uma vez só. Quer dizer, um atrás do outro. Então, na linha 1, nós vamos imprimir o primeiro elemento da primeira coluna, primeiro elemento da segunda coluna, primeiro elemento da terceira coluna, primeiro elemento da m-ésima coluna, certo? Daí depois, nós vamos imprimir a próxima coluna, quer dizer, a próxima linha, e novamente mandando a sequência. Segundo elemento da primeira coluna, segundo elemento da segunda coluna, segundo elemento da terceira coluna, segundo elemento da enésima coluna. Daí sempre de uma linha para outra, eu parto do final e volto aqui para o começo. Daí a terceira linha, exatamente a mesma coisa. Eu vou imprimir terceiro elemento da primeira coluna, terceiro elemento da segunda coluna, terceiro elemento da terceira coluna, terceiro elemento da enésima coluna. Daí da linha 2 para a linha 3, eu faço esse percurso aqui. Daí para a linha 4, exatamente a mesma coisa. Para todas as linhas, exatamente a mesma coisa. Você vai sempre pegar do fim dessa linha e ir para o começo dessa. E você vai imprimir sequencialmente os elementos. Até chegar finalmente na última linha, que é exatamente a mesma coisa das anteriores e não tem nenhum mistério. Aí você imprime aqui o último elemento da primeira coluna, último elemento da segunda, último elemento da terceira, último elemento da quarta. Então, é realmente isso. Não tem muito mistério. Agora vamos partir para o código em si. Então, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos declarar as variáveis n e m. Eu preciso que o usuário digite quais são essas variáveis. Então, eu vou colocar aqui um espaço para o usuário poder digitar. Daí, nessa parte aqui, essas duas variáveis serão recebidas pelo usuário. Daí, a próxima coisa é começar a montar essa matriz, essa tabela. Para isso, eu vou precisar de uma variável de controle i, que eu vou iniciar ela com o valor 1. O i vai começar com 1 e ele vai representar cada uma das linhas. Então, i igual a 1 é a primeira linha, i igual a 2 é a segunda linha, i igual a 3 é a terceira linha,
e assim por diante. Eu quero que o i seja menor ou igual a n, ou seja, ele vai de 1 até n. E ele vai aumentar de uma unidade em uma unidade. Perfeito. E apenas para mostrar o que está acontecendo, eu vou colocar um printf aqui, porcentagem de barra n, e pronto. Eu quero 6 linhas, 3 colunas. Ele não vai imprimir as colunas agora, mas você vê que em cada uma das linhas ele imprime aqui o que ele tem que imprimir. Agora vamos fazer o esquema para que ele possa imprimir cada um dos elementos das colunas. Eu vou criar uma outra variável aqui chamada j, que também vai ser uma variável de controle. Eu quero que j vá de 1 até m, que é o número de colunas. E j vai aumentar de uma unidade em uma unidade. É perfeito. Agora basta apenas fazer o print. Printf e tal. Vamos separar aqui como que é o formato dessa tabuada. Você percebe que é um número vezes o outro e o resultado. Então nós temos a seguinte estrutura. Porcentagem d, que é o primeiro número, um espaço, porcentagem d, o segundo número, igual porcentagem d, o terceiro número. O número de cada uma das multiplicações vai ser o resultado da multiplicação de i vezes j, ou seja, do número da linha vezes o número da coluna. E daí é realmente isso. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, o resultado dessa multiplicação é 3 vezes 2. 3 é o número da coluna, ou seja, é o valor j, e 2 é o número da linha, ou seja, ele está na segunda linha. Então, o primeiro valor aqui é j, o segundo valor aqui é i, e o terceiro valor é j vezes i, ou i vezes j. Então, o primeiro valor j, o segundo valor i, terceiro valor i vezes j, ou j vezes i, tanto faz, né? E aqui eu preciso dar um espaço para que elas não fiquem grudadas uma nas outras. Também vou colocar barra vertical para poder separar. Importante, se eu apenas imprimir isso, ele vai imprimir um do lado do outro, e quando acabar uma linha, ele não vai dar o Enter. Então vai ficar uma coisa bem feia. Portanto, é legal colocar aqui um barra N no final, para que ele faça isso. Vamos digitar os números aqui, vou usar até mesmo os mesmos que eu havia colocado anteriormente no exemplo. E vamos ver se está certo. Tabuada do 1, do 2, do 3, do 4 e assim por diante. Bacana. Daí vamos colocar números maiores, a do 6 e a do 7. Já vi que ficou uma porcaria, né? E ele consegue imprimir aqui a tabuada. Daria para fazer um esquema para quando você tiver números com 2 ou mais dígitos, ele pudesse fazer uma formatação especial para que não houvesse esse espaço, e até bem simples de fazer, mas o programa já está feito e essa é a parte principal do código.